Olá, meu nome é Betânia. Eu vou apresentar uma revisão bibliográfica sobre terapia ocupacional, cultura e demências. Essa revisão faz parte da minha pesquisa de mestrado, aqui do mestrado profissional de terapia ocupacional da USP. Sou orientada pela professora Eliane Dias de Castro e a linha de pesquisa Participação Social, Trabalho, Convivência e Cuidado com Adultos e Idosos. Esse estudo faz parte da minha pesquisa, que se chama Elementos da Cultura, como possibilidade do enlace na clínica de idosos com demência, contribuições da terapia ocupacional. Então, o termo cultura ele é utilizado na terapia ocupacional há muitos anos, né? Sendo praticamente parte constitutiva aí da profissão, da base fundamental da profissão. Apesar da cultura ser considerada parte importante da terapia ocupacional, o uso do termo ele é muito incerto, uma vez que seu estudo conceitual ele ainda é recente e incipiente. Nas publicações, é muito comum a afirmação de que é preciso considerar aspectos culturais ou que foram realizadas atividades culturais, mas colocando a cultura, então, no lugar de adjetivo, né? Caracteriza alguma coisa. Observa-se, então, frequentemente uma retórica que presume que o significado de cultura ele está implícito, né? Ele está dado e por isso ele não precisa ser descrito. Ou então que ele é algo tão complexo que é difícil de compreender, de descrever. Então, ao longo do tempo, a cultura dentro da terapia ocupacional vem sendo colocada nesse lugar de importância, porém de obviedade e de pouco destaque dentro do campo da pesquisa. A pesquisa sobre os termos cultura, terapia ocupacional e demências, em base de dados, começou em setembro de 2022 com caráter exploratório e utilizou diferentes combinações 2 a 2. Foram usadas as bases de dados Scopus, PubMed, Web of Science e Embase. Eu li os títulos, os resumos, e a partir disso, 2 artigos foram selecionados. Eles discutem o conceito de cultura na terapia ocupacional e na prática clínica, mas eles não fazem correlação com a velhice. Numa segunda etapa, em outubro de 2022, eu fiz uma segunda pesquisa também de caráter exploratório, mas mais sistematizada, com auxílio da bibliotecária, onde eu usei os termos cultura, terapia ocupacional e demência juntos. As bases utilizadas foram PubMed, Scopus, Lilacs e Cielo. E aí eu usei termos referentes a esses em inglês, sendo que alguns termos de demência, quando não aparecia nada na base de dados, eu substituía, né, os termos de demência por que seria relacionado a adultos e idosos. Na minha qualificação, foram feitas algumas sugestões de outros termos, uma atualização de outros termos, para contribuir para essa pesquisa. Então, eu tive esse resultado, e a partir disso, eu fiz a exclusão de duplicatas, leitura de títulos e resumos, e 12 artigos foram selecionados. Aí eu fiz uma leitura diagonal do texto, para procurar se aqueles artigos de fato falavam sobre cultura, porque às vezes no título aparecia, mas no corpo do texto não aparecia, e excluí o que eu chamei de relação indireta com o texto. Um dos exemplos de uma relação indireta com o tema era artigos que falavam sobre um determinado grupo étnico, mas isso não era relevante para a atuação em questão. Então, um artigo de uma determinada intervenção com um grupo de indianos, mas o fato de eles serem indianos era irrelevante para a intervenção que estava sendo feita. Então, esses artigos não foram selecionados. A partir disso, 8 artigos foram selecionados para leitura na íntegra. E aí tem a tabela aqui com os 10 artigos, para quem se interessar. E a análise em desenvolvimento. A cultura, né, ela se expressa como um fenômeno complexo. E nas pesquisas da terapia ocupacional, ele se expressa a partir de compreensões mais amplas de outras áreas, de áreas afins, e algumas compreensões mais específicas dentro do campo da terapia ocupacional. O primeiro artigo, que é um artigo de revisão bibliográfica, ele traz a ideia de espinha ocupacional. Seria um giro ocupacional, que é
trazer conceitos chaves que são importantes em outras áreas e não é traduzir porque você produz outra coisa, fazer um giro mesmo dentro do campo de atuação, criando uma releitura desses conceitos dentro do campo da terapia ocupacional. Essa é a primeira distinção que a gente já faz. E esse primeiro artigo ele também traz a ideia de TO como uma cultura, porque tem seus próprios símbolos, seu próprio dialeto, né, seus códigos ali internos, e que também seria considerado uma cultura, como tem de acontecer com qualquer área do conhecimento, né? E um outro campo é a ideia da cultura como ocupação, na verdade, correlacionando o conceito de cultura e o conceito de ocupação. Dentro disso, isso perpassa vários artigos. Dentro disso, assim, eu destaco, né? A questão da regionalidade versus os conceitos universais, que é muito trazido em um artigo japonês da Kondo, mas não só, isso aparece em outros artigos. Mas nesse aparece mais claramente essa ideia de que não, esses conceitos que seriam universais, por exemplo, funcionalidade, né? Se expressam de formas diferentes em culturas diferentes, em lugares diferentes, fala inclusive da colonização. Então, tem um aspecto que aparece de acordo com as regiões e esse tensionamento com uma ideia que teria dos conceitos universais, que na verdade são baseados numa terapia ocupacional que é eurocêntrica, né? E ocidental, digamos assim. E uma outra coisa que aparece muito quando se fala de ocupação é a ideia de que precisa se investir na formação, investindo na instrumentalização do terapeuta ocupacional para trabalhar com cultura, uma vez que se entende que a ocupação é uma expressão dos significados e características que são criados pela cultura e que são compartilhados pelos grupos sociais. Então, esses fenômenos estão intrínsecos, e se eles estão intrínsecos, toda a atuação do terapeuta ocupacional vai ser influenciada pela cultura. Isso é trazido em vários termos, vários textos de diversos modos. Um artigo traz, inclusive, a ideia de uma escala de consciência cultural, que ele vai aplicar com alunos da graduação e com terapeutas ocupacionais recém-formados, para ver qual é a instrumentalização que esses profissionais têm para atender. E um segundo grande campo, digamos aí, é a ideia da cultura como na terapia ocupacional como experimentação artística. Então, tanto de fazer arte, né, de produzir elementos artísticos, quanto de apreciação, de lazer, visitação, artesanato. Esse aspecto também traz muita ideia da possibilidade de expressão da subjetividade e também do aspecto de circulação pela cidade, né? Então, como resultados preliminares, a gente traz essa correlação entre a cultura e a ocupação, que aponta para a necessidade de uma abordagem mais intensiva disso na formação. A produção brasileira, ela aborda o viés. A produção brasileira aborda mais o viés das experiências ligadas à arte, ela não faz tanto a discussão que é feita nos outros artigos em relação à ocupação, essa correlação entre ocupação e cultura. A gente observa aí, nesses estudos, né, nesses 10 estudos, apareceram diferentes grupos étnicos, né? Então, mexicanos, norte-americanos, porto-riquenhos, cubanos, quimonianos, japoneses, etc. Onde essa característica foi levada em consideração para as intervenções. E aparece também que tem um aspecto muito amplo, né, de atividades que podem ser vistas como uma potência da cultura, né? Essa ideia da amplitude de possibilidades que a cultura proporciona em relação às ocupações, à ação humana, à atividade humana. A pesquisa está em andamento, esses são resultados preliminares. Aqui estão as referências bibliográficas para quem tiver interesse. É só entrar em contato. Muito obrigada. Deu 9 minutos, né?